Salve, galera. Não vou enrolar muito aqui para iniciar a live, né? Depois eu vou levar essa live pro meu canal, faço uma ediçãozinha, né? E se ficar muito enrolação no começo da live, eu corto para mandar pro YouTube. Como sempre, eu tô fazendo o formato que eu sempre faço, tô gravando através do meu celular e transmitindo através do celular, acompanhando aqui pelo PC. Então, o tema da live de hoje é que eu vou reagir a um vídeo do Red Pill, Renan Red Pill. E os dois últimos vídeos dele, ele vem falando sobre essa questão de Cristo, né? O que é Cristo. E agora nesse último vídeo ele fez sobre a volta de Cristo. O penúltimo vídeo que ele fez sobre Cristo, o Rogério reagiu. Esse eu acho que ele não reagiu, mas eu senti de reagir. Mas eu quero adiantar que eu vi o vídeo já. E eu vi bem rapidinho assim. Mas agora eu irei ver melhor e vou reagir sim. Só que eu não vou deixar o vídeo rolando não. Vocês vão só ouvir, né, o que ele tá falando. E quem quiser assistir depois vai lá no canal dele. Mas antes de entrar no assunto, eu quero pontuar o seguinte. Como eu sei que pessoas diferentes vão chegar nesse vídeo, pessoas que não nos conhecem ainda vai acessar o vídeo através do canal dele e tudo mais, eu quero deixar bem claro o seguinte. Como eu vi o vídeo dele, eu vi que ele aborda o tema da seguinte forma. Ele chega e simplesmente fala assim, a volta de Cristo é assim porque é assim, entendeu? Ele só fala como é e pronto, acabou, certo? Ele não, por exemplo, ele não explica o porquê é do jeito que ele está falando que é, não explica, não dá um fundamento, diferente do que eu irei fazer nessa live aqui. E também ele não fala da onde que... Além de não explicar porquê é do jeito que ele falou, por exemplo, ele fala é assim porque é. A consciência, você vai ter que se unificar ali com todo, tal. Ele só fala que é assim porque é e não dá o fundamento. Não explica porquê é. Eu vou reagir e vou pontuar melhor durante a live. E também ele não fala da onde que ele tira as bases para afirmar o que ele está falando sem explicar o fundamento do que ele fala. Porém, eu quero deixar bem claro, né, para quem é novo aí no meu canal, para quem é novo aí aqui no Facebook, por exemplo, e não me conhece, né? Eu sou Leandro, as pessoas me conhecem como Leandro Quantum. Eu tenho uma trajetória bem longa aí no quesito geral sobre metafísica e etc, física quântica, a espiritualidade, etc e tal. Tem inclusive um vídeo aqui no meu canal, o último vídeo que eu fiz, que é sobre visão metafísica. Eu indico para quem está chegando agora ir lá dar uma conferida, que eu me esforcei bastante ali para pontuar bem o que seria a visão metafísica geral. E então, sobre o Red Pill em questão, ao invés de eu vir aqui e falar é assim porque é, a minha visão é assim, vocês aceitem ou não, eu convido a galera que está me assistindo aí para fazer o seguinte exercício. Assista, né? Quem não assistiu o vídeo dele ainda, assista, né? Não, vocês vão ouvir aqui, né, na minha live e compare, né? Compare o que ele está passando, compare o que ele está passando. Eu não sou dessas pessoas que tem que acreditar que é assim porque é, engole o que eu tô falando e pronto, acabou. Pra mim tem que ter fundamento, tem que ter lógica, tem que ter coerência. Então, como eu já disse, vocês vão ver no vídeo dele que ele só chega e apresenta que é assim porque é e acredite. Se você quiser, no caso dele ali, a pessoa tem que acreditar no que ele tá falando. Porque além dele não dar as referências do que ele tá falando, ainda ele não embasa as afirmações dele. Ele só fala que é assim, né? Tô repetindo muito isso porque vocês vão entender durante o vídeo. Mas, no entanto, o que ele explica ali, eu sei de onde é o fundamento para ele concluir aquilo lá tudo, né? E por isso que eu vou dar essa intro para quem está chegando agora, que é o seguinte, ó. Em meados de 2013, mais ou menos, meio de 2013 para frente, né? Começou uma febre, era o início de uma febre, onde as pessoas começariam a conhecer o trabalho de um cara chamado Hélio Couto. Muitas pessoas que veem meus vídeos sabem de quem se trata. E todo mundo que está envolvido aí hoje em dia em questão de mecânica quântica, espiritualidade, metafísica no geral, sabe de quem eu estou falando. Então, em 2013, metade de 2013 para 2014, o Hélio Couto ainda estava caminhando ali no seu trabalho. Estava ainda lançando aquelas palestras, do caminho das palestras. Eu conheci ele nessa época. Eu fiquei admirado demais com o conhecimento que ele passava. E eu quero lembrar que isso aí foi em 2013, mais ou menos. E antes de 2013, nossa, bem antes mesmo, desde 2000 e pouquinho, 2006, por aí, eu já comecei a estudar espiritualidade, pegar a Bíblia e ler. Então, antes de chegar no Hélio Couto,
eu estudei Bíblia, eu fui de igreja, eu me rebelei contra a igreja, depois me rebelei contra a Bíblia, continuei estudando Bíblia, me rebelei. Fui pro lado ocultista, né? Eu ouvia muito Raul Seixas, por isso eu fui conhecer a Bhagavad Gita, por exemplo, né? Aí na época, eu entendi que a Bíblia não era o livro mais velho do mundo. É o caminho que a maioria traça e eu tracei também. A Bíblia não era o livro mais antigo do mundo, era a visão que eu tinha naquela época. Aí eu vi o Raul falando do Bhagavad Gita, fui estudar Bhagavad Gita, inclusive eu tenho ele aqui, não tá aqui na minha mão agora, mas numa outra oportunidade eu posso mostrar, tem vários livros aqui. E então aí, Bhagavad Gita, depois eu comecei a atender mais pro ocultismo, cheguei a estudar até Aleister Crowley, toda essa galera assim e tal. E enfim, eu fui entrando nesse mundo mais do ocultismo. Porém depois eu comecei a ficar muito confuso, não conseguia assimilar muitas coisas, porque começou a desdobrar coisas na minha vida pessoal também, a morte de um primo querido, que me fez refletir, me perguntar se realmente existia alguma coisa além da vida, se Deus existisse, ele era justo, porque na minha visão eu tinha perdido um primo que não merecia ter morrido, era a minha visão. Então esses questionamentos começaram a me fazer eu questionar cada vez mais e mais e mais a vida, a realidade, o que é tudo isso. Nessa eu encontrei o Hélio Couto. Vocês vão entender porque eu estou explicando isso tudo, eu preciso dar essa introdução para vocês verem que eu tenho embasamento para as coisas que eu vou dizer nesse vídeo aqui. Desculpa isso ficar um pouco longo, mas faz parte. Então quando eu conheci o Hélio Couto, eu comecei a estudar freneticamente, como eu faço com tudo na minha vida. Minha vida eu mergulho de cabeça nas coisas que eu vejo que é real, que eu acredito e que eu entendo, né? Porque eu não fico só na fé, eu vou pela lógica também. Então quando eu conheci o Hélio Couto, fiquei alucinado, comecei a estudar freneticamente, né? Palestra por palestra, assistia, não só uma, assistia uma, duas, três, palestra de 2 horas, 3 horas, e baixava em MP3 e ouvia, lia os livros. Eu já falei isso várias vezes, vou falar bem rapidinho que essa é uma introdução. Ó, eu ganhei todos os livros, a maioria dos livros do Hélio Couto, impresso eu ganhei, na época era o comecinho ainda, ele nem tinha plataforma EAD, como eu disse, ele estava gravando ainda as palestras, do caminho das palestras, entendeu? Ele estava finalizando mais ou menos esse caminho, mas ainda estava gravando. Ele estava mais ou menos ali no Evangelho e Mecânica Quântica, lá ia gravar ali a última dessa série, que é Desvendando a Matrix. Lembrando que não é Saindo da Matrix, que é a quinta ou sexta palestra, é lá pro fim mesmo, lá pra última, Desvendando a Matrix, é algo assim, não lembro exatamente o nome, mas tem a ver com Matrix também. Eu lembro exatamente o tema, mas não lembro exatamente o nome. Mas eu acho que é Desvendando Matrix. Aí depois desse, ele entra... Na verdade, nessa época, ele já tinha feito essa palestra, lembrei melhor. Ele estava gravando Conversas no Astral, que depois ainda virou um livro, que foi o segundo livro dele que eu ganhei, que é o livro de Atom. Ali no livro de Atom tem 8 palestras, ou 9, que é Conversas no Astral, né? Que é aquela... que é aquelas lá, né? Que tem origem, né? Tem... Enfim, Conversas no Astral. Ele estava gravando nessa época. Então eu ganhei esse livro de Atom, ganhei o Ressonância Harmônica, Você Cria Essa Própria Realidade. O livro dele de manual, eu tinha uns 6, 7, né? E trocava e-mail com ele, na época dava ainda, com ele mesmo, não com as funcionárias dele lá, com a equipe dele, era com ele, trocava e-mail, troquei diversas vezes, troquei e-mail com a Mabel. A Mabel chegou a falar pra mim que perante os posicionamentos que eu tava colocando, as dúvidas que eu tava apresentando pra eles falarem, teria que fazer uma apresentação via Skype. Ela falou que era pra me marcar com ela, porém, na semana seguinte, ela desvinculou do trabalho. Quem conhece o trabalho sabe que eu não tô mentindo, ela desvinculou. E não totalmente, né, mas desvinculou, parou de gravar. Ela tem um livro escrito Hélio Couto, né, que é Negócio Informado, etc, etc, etc. Só dei um resumo pra galera saber, ó. Eu li, estudei muito Hélio Couto e diversas outras coisas, muito mesmo. E o que tem a ver o Hélio Couto com essa live? Tudo a ver, porque foi exatamente nessa época, né, que eu já estava estudando Hélio Couto um bom tempo. Aí apareceu, né, eu acabei trombando, né, entrelaçando com o Rogério Souza, que inclusive está hoje aqui na escola, também o Renan Red Pill, dentre outros. Mas a questão é, na época eu vi o Rogério Souza, que o canal dele era bem pequeno ainda, na época era bem no começo, era os primeiros vídeos dele, ele falando sobre ressonância harmônica, né? E como eu estudava pra caramba ressonância harmônica, eu sabia do que se tratava, a ferramenta e o trabalho do Hélio Couto em si. Aí eu vi ele falando, falei, caramba, o cara falou muito bem, ele entendeu. Então, a partir de então, eu sempre não acompanhava o Rogério assim, tipo, acompanhar vídeo por vídeo, mas eu sempre estava olhando uma coisa ou outra, né? Já é uma ligação atemporal que a gente tinha e hoje eu entendo melhor. Mas eu ficava olhando algumas coisas, o que ele tá arrumando, como é que ele tá entendendo, pra onde que ele tá caminhando, porque eu vi que ele explicou muito bem o trabalho de ressonância harmônica, a ressonância em si. E nisso também eu conheci, né, o Renan Red Pill. Então quando o Renan Red Pill lançou o canal dele, que é esse canal que eu vou reagir agora,
eu já tava na ativa, entendeu? Eu só não senti na época vontade de fazer vídeo, entendeu? Eu não tinha vontade de fazer vídeo, porque ainda que eu tinha ficado muito admirado com o trabalho, pra mim, no meu interno, faltava alguma coisa pra eu entender, pra eu ter realmente ali a vontade interna de gravar vídeo e falar, agora eu encontrei, a verdade é isso aqui, pá. Porém, eu tinha uma página no Facebook que era justamente para descredibilizar a Bíblia, provar que a Bíblia é falsa e que Jeová é um Deus maligno, ciumento e vingativo, que é o que o Red Pill, essa galera faz. Eu já fazia há muito tempo. Pena que eu apaguei a página e também, mesmo se eu não tivesse apagado, o Facebook me censurou. Eu não tenho mais aquele Facebook, perdi ali as minhas lembranças, tanto que eu falava pra galera o quanto eu estudava Hélio Couto, eu ensinava nos grupos, os maiores grupos, era só procurar Leandro Quanto e achava lá. Hoje em dia não dá pra achar porque o Facebook me censurou, mas foda-se. Eu tenho provas, tem pessoas, tem testemunhas que sabem disso. Inclusive a minha parceira sabe disso. Me acompanhou desde o começo, nessa trajetória toda, a Adri. Então, nisso, o Renan Red Pill, ele fez um canal. E começou a falar também de dupla fenda, tal. Eu achei legalzinho, interessante, mas nunca me cativou tanto, certo? Estou sendo sincero, é sinceridade mesmo. Eu preferi, eu curti mais o Rogério, na forma de falar. Eu achei ele mais coerente, mais assertivo, etc. Mas também nada contra o Red Pill. De vez em quando eu olhava umas coisinhas que ele postava. Então, vocês entenderam, né? Então a gente tem uma trajetória, a gente tem um começo mais ou menos na mesma época. Então, o Hélio Couto, ele indicava muitos estudos. Então, eu, o Rogério, esse Renan Red Pill, fez essa trajetória que o Hélio indicou, né? Que é estudar, por exemplo, quem somos nós, quem somos nós assisti, nossa, centenas de vezes, dezenas de vezes, né? Mas foi bastante. Quem somos nós, aí vem Matrix, né? Extensi, 13º andar, aquela lista que o Hélio Couto indica, a oficial e outras que ele vai indicando durante as palestras. Eu assisti tudo aquilo lá, tudo que ele indica, documentário de todas as áreas, eu assisti muitas vezes mesmo, era fominha por Hélio Couto. Então, as bases que o Renan vai usar, Renan Red Pill, pra falar nesse vídeo, eu sei, mano. Por exemplo, eu vou começar aqui, porque senão fica muita enrolação. A introdução vocês entenderam, né? Eu conheço a pessoa, a trajetória que ele fez eu fiz também. Então, muitas das coisas que ele vai afirmar aqui, eu sei, por exemplo. Eu vou apresentar aqui o que é a volta de Cristo pra mim, e o que é a volta de Cristo mesmo, na coerência atemporal. Olhando a coerência, eu vou mostrar o que é a coerência, as bases da cognição. Por que é assim? Eu não vou falar é assim porque é. Eu vou explicar por que é, diferente dele. Eu achei que é assim, e tá aqui o segredo. O segredo, ele mostrando o segredo. Eu vou explicar por que eu tô falando o que eu vou falar. Então, mas eu sei, mesmo que ele não fale aqui, ó, eu sei que as bases dele por exemplo, a maioria das pessoas que falam essas coisas baseia-se nas cartas de Cristo, né? Chama as cartas de Cristo. Eu já li 3 vezes. Ela tem, se eu não me engano, 8 ou 9 cartas e umas extras. Eu já li 3 vezes, estudei por partes. Eu sei o que Jesus fala ali, né? Que é uma canalização, né? Uma pessoa foi preparada há 40 anos, mais ou menos, faz um tempo bom que eu li, né? Uns anos bons que eu já saí disso. Mas foi preparada uma pessoa por 40 anos, lá não revela quem é a pessoa, mas deixa entender, parece que foi uma mulher que foi preparada. Então aquilo ali é uma canalização, uma psicografia, certo? Vocês vão entender porque é importante eu explicar isso, que no decorrer, se fluir, eu vou acabar entrando nesse ponto. Então é uma mulher psicografando essas cartas. Então eu sei muito bem que nessas cartas o que Jesus fala, ele fala ali do Deus do Antigo Testamento, Jeová, ele posiciona algumas coisas, ele fala de física quântica, ele fala do fim dos tempos, ele fala de bastante coisas ali. Então uma dos fundamentos que a maioria das pessoas que vem falar de Cristo na internet usa é essas cartas de Cristo, que inclusive eu nunca vi o Hélio Couto indicando, mas ficou bem popular aí no meio da galera. O livro de Urântia também as pessoas gostam de usar bastante. E as canalizações diversas, né? Você tem ali do povo da Allan Kardec, né? Espiritismo, que canalizou. Você tem diversas canalizações, muitas, eu já li bastante. Até Ramatiz tem livros sobre Cristo. Então as pessoas se baseiam nessas canalizações. Dito isso, eu vou já começar aqui a reagir. Mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui quem está participando. Dá um salve. Salve aí, Bruno Felipe. Salve Augusto Moro. Salve Isabel, minha mãe aí. Salve. Matheus AN. Salve todo mundo aí. O Silas Ramos, Dudu. É isso aí, galera. Eu vou começar aqui e vocês me falam se vai dar para ouvir bem.
Fala galera, hoje eu vou falar sobre a volta de Cristo. Muitas pessoas já me perguntaram sobre isso e eu tô sentindo que é o momento de falar sobre isso. Salve, Sam. De uma forma mais aberta, até porque tem muitos mistérios, muitas conspirações, tudo. Mas... Ele falou aí, né, que ele vai falar sobre a volta de Cristo porque tem muitos mistérios e muitas conspirações. Vamos ver quais são os mistérios e quais são as conspirações. Mas a questão é, o ponto principal é que Cristo ensinou a libertação da consciência. Ele foi um mestre que ensinou perfeitamente como um ser humano deve viver e se conectar, entrar em harmonia com Deus. Pronto. Aqui ele já começa falando, né, que Jesus Cristo foi um mestre, um grande mestre, que ensinou o ser humano a libertar a mente e como se conectar com o todo. Aqui eu já vejo uma grande influência, né, de uma palestra do Hélio, por exemplo, que se chama A Verdade Vos Libertará, onde ele fala que Jesus, né, seria como o holodeck do Star Trek, que ele entra naquela Matrix para tirar o povo da Matrix. Então já começa por aí, ele está baseando mais ou menos nesses conhecimentos que o Hélio Couto passa, né? Nessa palestra, a verdade vos será revelada. A verdade vos será revelada, que chama. Eu vou até abrir aqui, ó, o do Hélio Couto, para mim não errar o nome das palestras que eu vou dar de referência para vocês conferir. Enquanto isso, eu vou deixar rolando aqui, senão fica muito tempo. O todo, a vida, a natureza, entendeu? Então Cristo veio nos libertar da desconexão. Ele trouxe a conexão da consciência crística, que é a consciência de conexão com o todo, com a vida, com a natureza, com o fluxo universal infinito. Com o fluxo universal infinito. Peraí, deixa eu achar aqui o caminho. Então, ó, ele baseia nesse, né, a verdade... Cadê? Olha lá, a verdade vos será revelada, 7ª palestra do caminho das palestras do Hélio Couto. Se baseia também, por exemplo, na Centelha Divina, que é outra palestra do Hélio Couto, na palestra Jesus Cristo, do Hélio Couto também, e o Evangelho, Evangelho e Mecânica Quântica também, do Hélio Couto, dentre outras coisas, né? No decorrer aí eu vou pontuando. Então, literalmente, a volta de Cristo é a volta da consciência crística, a volta da consciência liberta, consciência... Ó, veja bem, desde o início eles vão ver, ó, eles vão falando assim, ele vai falando o que é a volta de Cristo, o que Jesus Cristo ensinou. Porém, ele fala de uma forma como é assim porque é. Ele não dá fundamento para o que ele está falando, até o fim vai ser assim, e ele não fala onde que ele aprendeu, mas deixa bem claro que é nessas referências que eu falei, certo? Cristã, consciência crística, cristalina, enfim, tem várias nomenclaturas para isso. Só que a questão principal que se torna a tocar nesse assunto é a conspiração do fim do mundo, do apocalipse e tal. Conspiração do fim do mundo, apocalipse e tal. Aqui, a Adri tá aqui também. Salve em Roma. Obrigado por participar. Salve Serginhos e minha mãe. Então, galera, ó, antes de continuar, deixa eu falar uma coisa. Como eu já disse, né, a base que ele dá é as psicografias que ele leu, né? As palestras do Hélio Couto, essas coisas. Só que o que ele não entende, eu não sei se eu introduzo agora, ou se a gente vai vendo, mas eu vou explicar, depois no decorrer eu falo mais. Mas o que ele não entende é o seguinte, ele anula muito a Bíblia. Por quê? Porque ele aprendeu mecânica quântica, física quântica. E para ele o que Jesus disse é o que está nas psicografias, e não o que está na Bíblia. Certo? Porque a Bíblia para ele é um livro errado, aprendeu isso com o Hélio Couto, tem na palestra PNL também, programação, neurolinguística, onde o Hélio Couto fala que se a pessoa acreditar no Jardim do Éden, ela já está ferrada, porque o Jardim do Éden é uma historinha criada para aprisionar e etc. Só que o que ele não entende, e eu vou deixar aqui, as pessoas que querem entender mesmo, eu não estou aqui com ego, briguinha, é quem quer entender, quem quer saber de fato o que é isso, no nosso portal, na nossa escola, escoladelucifer.com.br, tem conteúdo pra caralho. O que ele não entende é o seguinte, a mecânica quântica, através da dupla fenda e outros experimentos diversos, que só vocês pesquisarem e estudarem vocês vão ver, mostrou que o universo ele é feito de infinitas possibilidades, certo? Um observador observa e colapsa a função de onda e vê aquilo que vê. Igual no Quem Somos Nós, por exemplo. Fala, a lua não está lá se você não observa. Então, a partir disso, eles fazem igual Moisés, não, igual os cabalistas, né? Igual esses falsos donos do mundo aí, que eu não vou entrar. O povo de Israel lá, né? Falso povo de Israel. Foi guiado por Moisés. Quando eles começam a
expandir a consciência através do conhecimento quântico, né, de alquimia, física quântica, cabala. Quando eles começam a expandir, eles entendem que o que Moisés estava fazendo com eles era tipo assim, enganando eles. Inventou uma historinha, que depois que você entende a percepção cognitiva, qualquer um pode inventar, então vou inventar a nossa. Então eles entendem assim, se tudo é um universo de infinitas possibilidades, cada um cria a sua realidade, então ele entende que a Bíblia é um livro falso, que eu posso flutuar e criar, cada um cria a sua realidade ali, e as profecias, por exemplo, não vão acontecer e etc. Mas ele não entende, eu já bati nessa tecla várias vezes, que é fato, as infinitas possibilidades existem. Cocriar é uma coisa real, mas cada um criando o seu mundo, as pessoas vão dar de cara consigo mesmo, no seguinte aspecto, ó. Como é que eu faço para explicar isso de uma forma que dê para entender? Ainda que seja real as infinitas possibilidades de criar, no abstrato ali, ó, você pode vivenciar a sua experiência. Por exemplo, se eu expando a minha consciência, eu desdobro ali, se eu faço uma projeção astral, por exemplo, eu vou, segundo a imagem e semelhança do todo, fazer a leitura daquela configuração, que é o que eu tenho que explicar aí, que as pessoas não entendem, né? Que é o fundamento para tudo que eu estou falando para a volta de Cristo, que eu vou explicar ainda, para você ver alguma coisa, seja no seu sonho, seja numa projeção, você depende dessa teia magnética, né? Que ele até fala geometria sagrada, eu gosto muito de falar de geometria sagrada, mas não entende o que é geometria sagrada. E eu não estou falando isso de forma particular, não, estou falando porque eu vejo que ele não entende. Você precisa dessa teia magnética para poder fazer a leitura das camadas do átomo, interpretar esses movimentos e enxergar alguma coisa. Mas aquilo que você está vendo é você posicionando as possibilidades, as infinitas possibilidades em probabilidade cognitiva, aquilo que você consegue discernir, compreender. Então você vê daquela forma. Mas daí você trazer aquilo que está no seu sonho, na sua projeção para a realidade, tem que haver uma concordância geral. Aí que entra a Bíblia nesse caso. Tem muitos materiais aqui na nossa escola, não dá para pontuar tudo aqui, obviamente, ficaria um vídeo gigante, mas já existe um material mostrando, por exemplo, que ainda que cada Deus crie, né, igual eu gosto de falar, Jesus ensinou mesmo, vós sois Deus, você poderá fazer coisas maiores do que eu. Ainda que seja real, ninguém conseguiu. Sábios foram e voltaram, né? Sábios se foram, mas a Bíblia continua fazendo sentido. Para ele não faz, porque ele fica focado nesses estudos que eu já estudei, Zeitgeist, essas coisas que querem descredibilizar e tornar a Bíblia mentirosa. Mas se ele fizesse um estudo sério, por exemplo, no nosso próprio canal, no nosso próprio portal, pegasse, por exemplo, as profecias que já aconteceram e as profecias que irão acontecer, ele veria que, criando ou não, cada um criando, ninguém conseguiu parar o que a Bíblia faz, entendeu? O que a Bíblia prometeu. Então, você tem que estudar as profecias para entender. A gente fala, não, o fim dos tempos, esse negócio existe desde sempre. É verdade isso, essas coisas existem, mas da forma que hoje em dia está posicionada, por exemplo, foi prometido, os 70 anos, que Israel seria considerada, né, um país, né, uma nação novamente, e teria esses 70 anos de falsa paz. Lá atrás ninguém acreditaria nisso, isso aconteceu, entendeu? Isso faz parte da profecia, não aconteceu nem antes nem depois, aconteceu agora. Os 70 anos de falsa paz, né, foi decretado, né, teve até uma reunião e tudo mais, o Bob fez uma live no dia, na época, em 2018, entende? Bateu 70 anos de falsa paz. Então, essa é uma das profecias, por exemplo, que não aconteceu nem antes nem depois, que mostra que está desenrolando tudo, dentre outras diversas. Então, quando eu for fazer a matéria desse vídeo aqui, eu vou deixar ali nas referências 2 vídeos que o Bob fez há um tempo bom já, bastante tempo já. Um vídeo falando sobre as profecias que já aconteceram, ele vai mostrar, vai dar argumento, vai mostrar versículo, e vai mostrar na realidade como aconteceu, onde aconteceu, e as profecias que ainda acontecerão, explicando detalhadamente, entendeu? Então, para quem quer entender, tem que estudar sim, porque acaba sendo complicado, mas tem onde estudar. E também tem diversos conteúdos no canal do Bob, no meu canal aqui mesmo, explicando a volta de Cristo de uma forma mais abrangente, mais profunda, né? De diversas formas. A gente tem alquimia bíblica, explicando o Gênesis, os 7 dias da criação, né? Que é as 7 camadas do átomo, como tudo foi posicionando, consciencialmente falando, alquimicamente falando, conscienciologicamente falando, entendeu? Não é crença. Mas enfim, eu vou continuar aqui, porque senão eu fico parado e não reajo até o final do vídeo. Essas coisas. E só vale lembrar aqui, pra quem não sabe ainda, eu tô num sítio, então por isso vocês vão ouvir barulho de cantar de galo e alguns outros barulhos. Talvez, se os irmãos aqui do reino não souberem que eu tô fazendo live, alguém pode me chamar, e assim por diante. As coisas estão fluindo aqui, a gente está em constante movimento e criação. E galera, eu não tô lendo agora os comentários ainda,
porque eu tô aqui no vídeo do Red Pill, mas eu vou acompanhar tudo. Vou dar uma olhadinha agora pra ver o que vocês estão falando e vou dar prosseguir aqui no vídeo do Red Pill. Serginho, já dei um salve, né? Thiago Vulcão. É isso aí. Vamos dar continuidade. Tá dando pra entender aí bem? Tá dando pra ouvir? Tá meio confuso? Galera da escola, vocês já estão meio confusos? Se tiver algum novato aí. Galera, ajuda a compartilhar também nos grupos. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O que eu tenho a dizer sobre? Até se você for da igreja e tal também, ser um religioso, não estou atacando sua religião. Se você prestar atenção no que eu estou falando aqui, tem todo sentido, até de uma forma religiosa. Até se você que vai para algum culto, alguma coisa e acompanha meus vídeos, entenda isso dessa forma, que Cristo trouxe a libertação da sua consciência. Enfim, não vou mais. Tá vendo? Que Cristo trouxe a libertação das consciências. Enfim. Tá vendo? Ele não fala de onde ele tirou essa informação. Ele não dá fundamento para a afirmação que ele está fazendo. Se vocês não concordam comigo, digo que não concordam. Mas fala qual que é o fundamento que ele está dando. Ele só fala assim, ó, Cristo fez isso, Cristo fez aquilo. Ele não fala qual que é a referência de onde que Cristo falou. E também não dá embasamento porque ele está afirmando. Ele só fala que é assim porque é. Se vocês acreditam, então vocês são crente, fanático. Não precisa de base, não precisa embasar suas afirmações e nem precisa dar referência para você dar uma estudada. É só assim porque é. Mas tocar nesse assunto de uma forma tão despretensiosa, né? Tem que saber falar de uma forma coerente e com respeito, porque isso realmente muda toda a sua vida. Então, aqui ele já está tomando precauções, está com medo de atingir alguém, né? Atingir a igreja, atingir o outro, então ele quer falar pisando em ovos. Mas só vou ressaltar umas coisinhas aqui. Eu já sei também porque que ele não fala de onde que ele tirou as informações, né? Onde ele leu. E também ele não embasa o que ele fala, porque ele não consegue embasar, porque não tem embasamento sólido, né? As infinitas possibilidades ali, cada um cria o que quer. E ele não fala para dar uma assim que ele tem uma gnose, então ele é um contatado, ele é especial, entendeu? Então ele não pode dar as bases, nem referência, nem nada. É assim porque eu tô trazendo essa revelação. Vocês vão ver até o final do vídeo, que é bem isso. E sobre a questão do fim do mundo, do apocalipse, dessas coisas, vai surgir várias conspirações, vai surgir vários eventos sobre isso, inclusive até de uma forma manipulativa em relação às religiões. Então, existe sim um controle religioso sobre eventos que podem ocorrer. Mas Então, desses eventos eu já tenho até noção. Tem muitas pessoas que falam, já vi outros falando, tem um tal do ARP, né, que tinha na época que eles vão fazer alguns eventos para as pessoas se confundirem, né? Só que, de novo, vai haver tal. Da onde que ele tirou isso? Entendeu? Ele quer, tipo, eu tô canalizando que as informações vêm através de mim, porque eu sou um especial, sou um contatado. Entendeu? É essa vibe que eles têm, ele, o Azipena, essa galera. Sinto muito aí se a galera não gosta de mim porque eu falo mesmo, mas é verdade. Esse é o ponto, entendeu? Porque se ele quisesse informar as pessoas, ele falaria, ó, a minha base tá aqui, eu não tenho certeza, ou então eu tenho certeza por causa disso, veja bem, ó, eu concluí isso porque analise aqui. Eu vou explicar aqui a volta de Cristo na nossa visão, mas eu vou falar, ó, o que é a realidade. Eu já falei diversas vezes, tá aí no canal, e no nosso portal nem se fala. O Bob nem se fala, tem um livro de mais de 1000 páginas explicando tudo mais. Inclusive o Red Pill fez uma transmissão com nós na época que a gente estava fazendo o nosso podcast, que ele participou ao vivo. Até indica a galera vai assistir, vou deixando as referências depois. E mesmo assim não entendeu nada. Sinceramente, ele nunca entendeu nada do que a gente explica. Ou ele não entendeu porque ele não consegue entender mesmo, discernir. E não estou diminuindo ninguém, estou sendo sincero. Cada um acredita no que quiser, ou percebe o que quiser, tá aí, estou reagindo. Se ele quiser reagir ao meu também, e a gente reage de novo, para mim tanto faz. Se quiser fazer uma live para nós trocar ideia, para mim tanto faz. Então, perdi o fio da meada aqui, vou continuar. Quem entendeu isso da maneira correta, de como realmente Cristo ensinou, vai entender que a consciência crística está interna. Tanto é que ele falou, o reino dos céus está no coração. Não está nem ali, nem ali. Está dentro do seu coração. Tá vendo? Só para que é a maior contradição esse povo. Diz que acredita em mecânica quântica, entende mecânica quântica, mas porra, tudo que está internamente, emocionalmente, interno, plasma fora. Entende? Então, o céu, seja céu, seja o inferno, é um estado emocional. Entende? O próprio Hélio Couto, na palestra Magia e Prosperidade, ele fala, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é um lugar onde todas as pessoas se ajudam. Pronto, resumiu. Ele mesmo fala isso, o Hélio Couto. O Hélio Couto também fala na palestra Mediunidade e Mecânica Quântica. Para resolver o problema do mundo, o que bastaria? Pega 10 famílias,
reúne num ambiente, essas pessoas se ajudam, né, prosperam, crescem, sem reclamar um do outro, tal, e etc. Então ele indica, o Hélio Couto indica uma coisa que a gente já faz há muito tempo, entende? Então o reino dos céus é um lugar onde todos se ajudam. Por quê? Porque tem harmonia, e eu vou explicar mais no decorrer. Enquanto o inferno oposto é um lugar onde há contrastes. Não é um lugar X ou Y, entendeu? Não é um plano. É um momento da existência que plasma no tempo. Então, claro que Jesus falou que o reino dos céus está interno. Quando você conecta esse momento interno do reino dos céus e você encontra outras pessoas que estão conectadas nesse momento, esse momento plasma no tempo. Então é por isso que Cristo falou que é interno, entende? Então, peraí, tudo é interno. Tudo é interno, não existe o externo. O externo é só uma ilusão cognitiva, né, de você interagindo com esse processo da consciência, que é a própria geometria sagrada que ele tanto fala. O que é geometria sagrada? Senão o alfa, né? De alfa, Jesus falou, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Cristo falou, o Messias falou. O portador da luz disse, o princípio e o fim, alfa e ômega. O que é alfa e ômega, senão a própria percepção cognitiva, o próprio tecido da realidade se fazendo, né, e sendo feito por si mesmo. Então, quando você vê, eu vou explicar um pouco isso para vocês entenderem a diferença. Eu estou dando base porque eu estou falando, e não dá base nenhuma, eu só falo que é assim porque é. Quando você, por que o reino dos céus é interno? Tudo é interno, tudo que você sente é interno. Para você interagir aqui na nossa realidade, trocar perspectiva com outras pessoas, vocês criam junto, né? Mas todos dependendo desse mesmo tecido, né? Que quando alfa já é o todo, né? Já é o culto Metatron com suas 12 possibilidades, igual o dodecaedro que o Hélio Couto fala, né? Igual quando você chega quando você vai mergulhando no que chama de matéria, né? Nessa ilusão, né? Na matéria, no físico, quando você vai mergulhando, você chega no átomo. Quando você chega no átomo, se você mergulhar mais, você percebe que o átomo, vou resumir, né? A galera tá cheia já, quem estuda muito isso. Quando você mergulha no átomo, você vai perceber que o átomo também é só uma forma que a sua consciência está dando para um processo de movimentação. Esse processo de movimentação é o cubo de Metatron, é a geometria sagrada, é alfa e ômega ali sendo percebida para quem está ao meio, né, por assim dizer. Então você tem a forma de um átomo. Mas se você mergulha até chegar no que o Hélio Couto chama de vácuo quântico, ou então se você pegar na alquimia antiga, você vai chegar no éter, né, ou então no torus, que é um movimento ali que dá ali, que tudo plasma, antes de haver matéria, né, ou então se for pegar a física, você vai mergulhando, você chega no bóson de Higgs, que é um campo. Antes desse campo não tem nada, só tem um vácuo de possibilidades, é o espírito, né? É o lado feminino da existência, é Taurus. Quando plasma alguma coisa, segundo a física, colidiu com o campo do bóson de Higgs. Essa colisão com o bóson de Higgs, para você ver alguma coisa, nada mais é que o espírito tomando forma. Mas para o espírito tomar forma, ele precisa ter por onde se movimentar, sem se perder naquele vazio existencial. Isso é explicando aqui o que Jesus falou de alfa a ômega. Quando ômega, que é o momento 13 ali, mergulha em si mesmo no primeiro momento, é o haja luz. Imagina o vazio, tenta imaginar o vazio, um nada assim, a mínima fagulha de luz para existir, o momento haja luz, pum, né? Isso é alfa nascendo. Então para alfa já é ômega se vendo lá no princípio, se puxando, né? Então essa fagulha, para ela não ficar para qualquer lado, ela vai se fazendo, né? Se você for pro abstrato, ela vai reto. Mas o reto indo no nada, ela só vai dar de cara consigo mesma. Ela vai perceber que o mesmo nada da frente é o mesmo nada de trás e de todos os lados. Então ela tem que ter um perímetro. Então se você for de forma abstrata, ela vai fazendo, né? Vocês vê o desenho da flor da vida. Ela vai fazendo círculos, né, em torno de si mesma, porque ela só tem referência de si mesma. É o nada ali, o vazio. Então se você for por lógica, você vai ver que quando a luz se destaca no nada, ela é um ponto. Certo? Um pontinho no nada, fazendo a geometria. Esse pontinho é o momento alfa. Quando alfa se destaca, ele faz uma reta, né? Momento alfa, momento beta, momento 1, momento 2. Então, quem observa esses dois momentos, criando ali na geometria, nesse vazio, antes de existir, não esquece dimensões, não sei o que lá, planeta, centauro, estrela, galáxia. Eu tô falando da cognição mesmo, da percepção da existência. Para você perceber alguma coisa, seja lá onde for, você precisa dessas referências cognitivas, da geometria sagrada, do corpo da coerência, dos 7/2 momentos eternos. Então, mas o que é isso aí? É uma conta que o ser humano... Não, é a existência se observando, certo? Então, o momento alfa se destaca, né? Já é o ômega mergulhando em si, o 3 mergulhando no 1. Quando se destaca, ele faz alfa beta. Quem observa esse momento é a consciência por reação, que é o momento celta,
o 3, né, o momento 3, que é um momento sagrado, que observa esses momentos desdobram em todos os reinos perceptíveis, né? Então, o primeiro momento é aquele momento que queima, que arde. Se você estudar nosso conteúdo, e eu indico que estudem, para você ter base do que está falando, não é igual a Red Pill assim porque é. Quando esse momento que queima, né, que é o momento escuro ali, o vermelho, ele queima e se cospe para fora. Momento alfa, momento beta. O momento que queima é o momento circular ali, o vermelho, a queimação, né? Queimou. Isso tem até na tabela periódica, você pode ver os elementos. O primeiro elemento queima. Quando esse destaca do nada, você tem o vermelho e o azul, momento alfa e momento beta, que é os extremos opostos ali, né? E aquele central que observa esses opostos, né? Extremos. Momento alfa, momento beta, momento celta. Então, vendo os sistemas opostos, ele começa a se relacionar com esses opostos, brincando com esses opostos. Então, para você criar essa teia, a luz mesmo ali, a cognição surgindo, a consciência surgindo. Para ela ter consciência e não se perder de novo no vazio e ficar se perdendo, para ter um movimento, você tem que se movimentar sem esquecer do movimento passado, porque senão você se perde de novo. Então você tem que lembrar. Então o ponto, quando você destaca ele um ponto, se destacou faz uma reta, tem 2 pontos, então você lembra, o ponto ainda existe, 2 pontos, mas tem ponto, tem reta. Então você tem a reta, mas tem um ponto, ou seja, o momento anterior. O terceiro momento, que observa a consciência por reação, momento celta, já é o triângulo. Só que aí o triângulo só existe porque não esqueceu do ponto, não esqueceu da reta. Então o triângulo é formado por 1, 2, 3 retas, né? E 3 pontos, por assim dizer. Aí esse triângulo, esse momento celta, né? Para continuar esses movimentos, ele não pode esquecer de si mesmo. Então ele já faz a forma, né? A consciência é o momento 3 e sua forma é o momento 4, né? Tem até Tem as nossas apostilas, que é muito interessante, que o Bob explica isso bem profundamente. Eu estou sendo rápido, preciso ser rápido aqui, mas mesmo assim explicar. Então o momento celta já lida com a forma, que é o momento 4, delta, alfa, beta, celta, delta. O momento 4 já é a forma, então você tem o quadrado. Você percebe como vai formando sólidos platônicos através desses movimentos? Então você faz momento alfa, momento beta, momento celta, momento delta. Aí na forma 4, você já faz o chapeuzinho, né, ali, você já puxa e já tem o momento quina, né, que é o momento quinto, que já vai cair no pentagrama, né, e enfim, você vai fazendo esses momentos, você vai chegar no momento secta, que já é o hexagrama, e ao meio, né, que é o momento 7, que é o septa, que já é consciência em criação, já começa a criar. Então, pegando esses 7 momentos e seus relativos ali, para simplificar bem, você vai ter os 12 momentos, certo? Que já forma o cubo de Metatron, ou do decaedro, que tem os sólidos platônicos, que forma toda a realidade. Terra, fogo, água e ar está ali dentro desses movimentos. Mas esses movimentos, essas observações só são possíveis por causa desse processo de alfa a ômega. Por isso Jesus falou, sou o alfa, sou o ômega. Cristo é o alfa e o ômega. Ele dá a direção, ele dá o caminho. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quando forma esses 12 momentos, e o 13 de fora observando, esse é o circuito da realidade. Isso plasma para todos os desdobramentos posteriores, por assim dizer, olhando de forma linear. Então nós aqui, quando temos a nossa cognição, já é todo esse processo redobrando, né? Formou 12, né? Aí você começa ali, cada ponto ali tem uma cor, cada cor um ponto de visualizações, certo? Da mesma luz. São 12 cores, mas é uma luz só. E cada ângulo dessa cor tem que ser aquilo que é, porque senão a luz se desfaz. Então a realidade não existe. Então esse tecido ele vai se redobrando e se complexando, se aprofundando em si mesmo, certo? De novo, eu estou explicando a realidade antes da existência mesmo. Aí quando vai se desdobrando, você tem ali só possibilidades, né? Aí virou o cubo de Metatron. Aí a luz já tem por onde se percorrer as infinitas possibilidades está dentro daquele cubo de Metatron, que se você for traduzir em geometria sagrada, é o cubo de Metatron, ou então a flor da vida. Até por isso que na maçonaria você tem o esquadro e o compasso, que é o que você precisa para desenhar, para compor a realidade que você quiser, círculo e reta. Através de círculo e reta você pode perceber qualquer coisa, em qualquer dimensão, qualquer realidade. Você precisa dessas bases, círculo e reta. Que até recentemente ele gosta de falar muito aí. O segredo da existência é o yin e o yang, a fêmea e o macho. Mas ele não percebe que isso aí está desde da fagulha de pensamento. Círculo e reta. Para você desenhar alguma coisa, compor algo, pintar algo, para você dar forma em algo, ver um ser fora, dentro, não importa, você precisa de círculo e reta. Senão você não tem discernimento. É as bases cognitivas. É o primeiro pulso ali. O Deus é o todo, a totalidade, o éter, o pleroma. Quando ele se move, ele já tem essa dualidade, círculo e reta, para compor a existência. Isso é o cubo de Metatron. Isso é a lógica da existência, para onde for.
Tá entendendo? Então esse quadrado, esse cubo de Metatron, tendo ali as possibilidades infinitas, é disso que você precisa para criar tudo em qualquer lugar. Então se você pega aqui, por exemplo, Terra, o reino humano, se você olhar para dentro de si, você vai ver que nada mais é que você observando esse tecido que foi se aprofundando. Por isso que você vê, você tem ali os movimentos, as possibilidades. Essas possibilidades começam a se posicionar, né? Aí você vai ter ali a tabela periódica, os elementos todos. Através desses elementos você vai ver o reino mineral se formar, todos minerais. O reino vegetal se formar, todos vegetais. O reino humano, o reino animal se formar, todos animais. E a junção desses animais, aprofundado emocionalmente, né? Todas as possibilidades de emoções. E 12 principais, isso também é muito bem explicado no nosso portal, enfim, no nosso conteúdo é muito bem explicado. Essas possibilidades animalescas, elas se destacam em 12 animais base, assim como os 12 discípulos que rodeiam o Messias, Cristo. Isso é em tudo. Então, esses 12 animais têm suas características extremas, né? Que você vai conseguir notar no reino animal, mas elas transbordam também no reino humano, que já está acima do reino animal. Entendeu? Porque o ser humano já contém a lógica e não só a emoção. E quando o ser humano domina, entende esses processos, ele flutua sobre eles, ficando em quinta dimensão. Que é entender que a realidade é o domínio, por assim dizer, ou a entrega, por assim dizer, depende de onde se olha, da lógica e sensação. Você entendendo isso que eu acabei de explicar, você flutua sobre tudo. Entendeu? Aí não tem mais, o planeta mais evoluído e etc. Teve até a gente estava conversando esses dias aqui, tem pessoas que têm uma dúvida que eu já tive, que fala, poxa, se Lúcifer é Cristo e tal, ele é o verbo, será que existe algum outro planeta que ele já foi e tal? Não é bem assim que funciona, você tem que entender esses processos. Esses processos eles vão sempre se desdobrar no espaço e tempo, independente do lugar. Não há um lugar. O que há é a interação. E através dessas interações que algo se desdobra a partir dali. Fora isso, são só ilusões perceptivas, volto a dizer. Uma pessoa expande, usa um enteógeno, uma respiração antrópica, seja lá o que for, expande. Faz a tal da projeção astral. Tudo que ele vai ver ali são possibilidades. Entendeu? Através do seu discernimento, através dessas possibilidades de movimentação, ele vai ter coerência de enxergar alguma coisa da forma, mas se ele está ali no seu sonho paralelo, ele não depende de todas as criações. Ele depende só da estrutura cognitiva para ele ver aquilo que ele quer. Até por isso que nos sonhos, você está vendo alguma coisa, aí um passo de mágica você está em outro lugar vendo outra coisa, e outra coisa, outra coisa. Você está vendo uma pessoa que você conhece, essa pessoa que você conhece vira outra pessoa. Aí você está na casa da sua mãe, quando você está na casa não sei de onde. É porque você está sozinho ali interagindo com esses movimentos. Então você fica quântico, né? Você pode teletransportar, porque você está sozinho, como é que eu falo? Lidando com essa teia magnética. Não é que de fato aquilo existe, são possibilidades. Mas para você trazer para o tempo, você tem que interagir com outras pessoas que colapsaram essas mesmas possibilidades. Então, pessoas que vão criando realidades fora da realidade que o todo criou, que é Deus, certo? Elas vão caindo em sonhos paralelos. É assim que surge, por exemplo, as colônias, né? O nosso lar, ou então tudo ali que o cara fez a trilogia, né? Como é que ele chama? Robson Pinheiro. Todos aqueles planos astrais que o povo fala que existe são só pessoas que se uniram, né, em suas crenças e plasmam ali no astral, por assim dizer, suas crenças. E nada mais é do que isso. Então eu vou prosseguir mais aqui para conseguir pontuar melhor certas questões que ele não entende ainda. E também não estou preocupado se ele vai entender ou não, que eu já vejo que ele quer ir contra essas coisas. O papai ele acha que ele é o eliminado, que ele vai trazer a luz para o mundo, não dá fundamento para ninguém, não explica de onde que ele tirou. Então ele não está muito afim de entender a questão, mas tem muitas pessoas que têm vontade, querem descobrir a verdade. Então quem está certo, quem está errado, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Porque eu acho que é meio que uma obrigação minha. E ele também falou, muitos farão coisas maiores do que eu. Então ele também falou, onde que ele falou? Esse, por exemplo, é uma passagem bíblica. Tem nos evangelhos, canônico mesmo. Mas pode ver como ele enfatiza isso aí, e por que ele vai enfatizar isso? Presta atenção. Isso deixa a desejar vários entusiastas a tomar esse lugar de Cristo e se autoproclamarem o próprio Cristo. Tá vendo? Isso é uma crença. Ele não explicou por que isso. Ele só quer que você que está assistindo ou me ouvindo aí acredite nisso, mas ele não explica, não dá fundamento. Eu vou explicar. Entendido isso que eu expliquei da teia magnética e tudo mais, você vai perceber que isso é um processo atemporal que se recicla no tempo para que haja vida. O que é vida? Qual que é o propósito da vida? É o movimento. A vida é movimento. O propósito da vida é viver. Mas como viver sem se destruir? Sendo harmônico, né? Entendendo os processos e lidando com ele.
Então quando você entende que, por exemplo, para um átomo, seu átomo, para você conseguir enxergar um átomo, né, coeso, ele tem que seguir esse processo. Então você vai ter um núcleo e aquilo que o circula. Mas para ter esse núcleo e aquilo que o circula, ele tem as possibilidades, as camadas de valência, né? Você vai ter ali 7 camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q. Isso é ciência, viu? Vai estudar, até no Wikipedia tem isso. O átomo tem 7 camadas. Com os intervalinhos ali, você vai ter 12 camadas. Essas 12 camadas base tem as possibilidades ali para o átomo se carregar e formando os elementos. Então por que o átomo, o centro do átomo gira 12 possibilidades? Assim, vamos resumir no 7, que é igual 7/12. 7 notas. Com 7 notas você tem o sustenido e bemol, você forma 12. Para você compor tudo na música, você precisa só dessas 7 notas. Pintura, mesma coisa. Você tem uma caixinha de lápis de cor de 12 cores, que é baseada nesse mesmo princípio. Juntando uma cor com a outra, você vai ter as demais. E assim, para toda percepção. Internamente também, a intuição é baseada nisso. Você tem 7 chakras, as mesmas 7 cores. Você vai ter seus revezamento ali que são as demais cores. Então tudo baseia-se nisso. Então tudo que você vai sentir, não tem 7 pecados, 7 virtudes, é 7 sensações angelicais, por assim dizer, né? E virtudes, né? 7 virtudes. E, em contraposto a isso, referencial, você tem 7 pecados, é sempre 7. Ele não explica nada disso, é só falar assim porque é. Explica, porra, eu tô explicando. Aí o que acontece? Deixa eu voltar um pouquinho que eu esqueci porque eu estou explicando isso. Vários entusiastas a tomar esse lugar de... Ele está falando que, né, que vários entusiastas vão querer tomar esse lugar de Cristo, porque ele pensa que Cristo é só Jesus, entendeu? E o que ele ensinou. Aí a volta de Cristo é o que ele vai falar aqui, que é a consciência crística interna, mas não é nada disso. Por que tem vários entusiastas que querem tomar o lugar de Cristo? Porque é ele que não entendeu Cristo. Assim como o átomo, para circular, para o átomo ser o que ele é, ele precisa ter o centro e o elétron que o orbita para as demais coisas acontecerem. Então o átomo tem 7 camadas. Será que ele estudou? Ele não é cientista? Ele sabe que o átomo tem 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Com essas 7 camadas, forma todas as outras coisas. Assim também é na existência. Na Bíblia mesmo já dizia, e vários sábios disseram, Salomão e etc. Não há nada novo debaixo do sol. Tem gente que não entende isso por causa disso. Pensa, mas qual sol? Tem milhões de sóis, não entendeu nada. Eu fico um pouco, sei lá, mano, me dá uma coisa, porque é tão primário isso. Abaixo do sol. O sol é seu ponto de luz, né? É o fato de que a coerência venceu, que a simetria existe, que o certo é o certo, porque se fosse errado não existiria existência. Entendeu? As estrelas não erram seu caminho, por isso que o Bob fala, tá tudo aí. Não importa o que você faça, o sol nasce para todo mundo, igual, para todo mundo. Ninguém nega isso, a não ser que você esteja no seu sonho paralelo sonhando alguma coisa, mas na nossa realidade o sol nasce igualmente para todo mundo, independente do que faça, porque as estrelas não erram seu caminho. Então, a realidade só é assim. Por que essa afirmação existe? Não existe nada novo debaixo do sol. Porque primeiramente que os demais sóis que as pessoas gostam de brisar, tem outro sistema solar tal, já é redobra desse mesmo processo que eu expliquei. Depois do Sol. É só teoria. Você já foi depois do Sol? Em projeção, não sei, mas é teoria. Assim como o átomo precisa desses movimentos, né? Como se o elétron fosse o Sol e o núcleo fosse o planeta Terra, vamos dizer assim, para quem acredita na bola. Então, para você ir além desse elétron, você vai ter uma redobra dele, que já é um mundo mais complexo, por assim dizer, que vai formando outros mundos. Então, para você hipoteticamente ir para além do Sol e outro Sol, já seria redobra desse mesmo processo. Não tem como anular esse processo. Isso é nossa Taurus tentando redobrar. Enfim, isso já é um mundo quântico, por assim dizer. Mas não existe nada novo debaixo do Sol por causa disso. Ó. Esse processo ele vai se repetindo. Como ele já assistiu Zendegeist, já leu o Zacarias Sitchin, essas coisas, eu também já li essas porradas de coisa tudo. E como é que eu posso dizer? Por que eu falei disso aí? É o seguinte, ó. É muito complicado pontuar. Eu tenho que achar uma forma de explicar para que as pessoas entendam, ó. Na nossa história, por exemplo, se você pegar... Enfim, eu vou explicar desse jeito mesmo. Ó. No Zeitgeist, fala lá, por exemplo, que Jesus é um mito. Né? E a Bíblia é cópia de outros livros. É isso que eu ia falar do Zacarias Sitchin. Quem lê Zacarias Sitchin, Eric Voldanei, que era os Deus Astronautas, começa a concluir que a Bíblia é cópia de outras coisas, porque ele começa a ver histórias semelhantes se repetindo na Bíblia e em outros contos. Mas essas histórias se repetem, por exemplo, Krishna,
qualquer conto, qualquer mitologia, você vai perceber que sempre tem um ponto principal e aqueles que o rodeiam, né? Você vai ver os 12 deuses, né? Você vai ver... Não importa a mitologia, e também na nossa história aqui, você sempre vai ver um reflexo luciferiano atuando no tempo. Eu tenho um vídeo aí com o Josimar, que se chama A Relação entre Lúcifer e Hermes. Só estudar aí, o Renan também, se quiser estudar um pouquinho, que tá precisando um pouco, você precisa de coisas aí pra você desdobrar. Sei que isso aí é ruim de ouvir, mas é um fato. Então, se você pegar Hermes, Trismegisto, todos esses desdobramentos temporais, esses grandes seres, né, que trouxeram essa verdade, é o ponto messiânico, é o ponto do verbo sendo plasmado na Terra. As pessoas ficam aí, ai, que não pode seguir ninguém, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá mais, e estuda os estudos dos sábios, né? Isso aí a gente contou muito na outra live, que entendiam isso, aceitavam isso. Você pode ver Egito, por exemplo, qualquer grande civilização sempre tinha um rei, ou um faraó, ou um sábio ali, um porta-voz de Deus. Sempre teve isso. Essa humanidade agora que você acha sabidona que tá, sei lá o que tá acontecendo. Você pode pegar também uma tribo, né? Qualquer mitologia, pega o Joseph Campbell, vai estudar as mitologias. Você sempre vai ter ali, por exemplo, uma tribo indígena, você tem o cacique e o pajé, o espiritual e o que fala ali, né? Que posiciona a lógica. Você sempre tem esse, porque isso é o transbordar, entendeu? O átomo, né? Ele vai se redobrando de alfa, o ômega nascendo em alfa, o ômega vai puxando o alfa. Então, você vai tendo os processos e a movimentação desses momentos vai gerando novas experiências. Ou seja, você vai chegando mais próximo de você mesmo, que é o todo. Então, quando Deus se encontra no tempo, é porque a consciência, as experiências necessárias transbordaram. Assim como um copo enchendo. Você vai enchendo um copo, seria como a experiência acontecendo. Quando esse copo enche e transborda, seria como a consciência de Deus plasmando no tempo. Aí você tem ali o verbo no tempo. Assim como no átomo. As coisas orbitam o Sol, dependendo da visão relativa. Então, sempre para existir uma coisa coesa e que não se desfaz, tem que ter um centro e as coisas que orbitam esse centro. E isso explica porque Jesus era o 3, o abstrato, certo? O violeta, e tinha 12 ao seu redor. E desses 12 veio mais e mais e mais e mais e mais. Porque o reino se faz disso. Assim como o átomo se faz disso. Assim como o tecido, o tecido mineral se faz disso. E assim por diante. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando só do planeta Terra. Isso é a base cognitiva mesmo. Não importa que planeta, que dimensão, para você ter um mínimo de movimento, entendam isso. O não tempo é o parado. O parado é a estagnação, não há movimento, não há existência, não há vida. Para começar a ter algo, o mínimo de movimento, o mínimo de raciocínio, o mínimo de cálculo, você se move. Se moveu, você já caiu nisso. Para você não ficar eternamente sem saber para onde se mover, nessa agonia, não sei para onde vou, não sei aquela respiração, você tem que ir posicionando os momentos. Isso é a teia magnética se formando, isso é a realidade acontecendo. Então, assim como você olha num átomo abaixo e vê esses movimentos, o átomo se formou, você vai olhar acima, você olha no micro, você vê esses mesmos movimentos, forma um átomo. Você olha no macrocosmo, você vê esses mesmos movimentos, forma um astro. Aí esse movimento acima você tem relação de distância, longe, por assim dizer, relativa, mas se você fizer uma meditação, por exemplo, você traz esse longe para sua cara, a estrela para sua frente, ou então se você olhar para cima e expandir sua consciência, você entra dentro da sua mão. E se você entra na sua mão e cai dentro do átomo, você olha para cima, você vê estrelas, você está dentro do átomo. E se você ir para cima, nessa distância, você traz as coisas para perto de você entra dentro de qualquer coisa que chega no mesmo átomo. Então, esse processo é possível por causa disso, do centro e aquilo que gira. E nós, no centro desse centro da Toros, plasmamos o tempo. Então, para você ter relação de tempo e espaço, você precisa desse circuito. Então, para você ter um reino posicionado, o reino dos céus no tempo, o reino dos céus na terra, como prometido na própria Bíblia, o que é o reino dos céus na terra? É o reino quântico, as infinitas possibilidades, a esquizofrenia, que você pode ver qualquer coisa, qualquer momento, tudo existir no mesmo tempo. Se você tiver discernimento suficiente, você faz isso com exercício, ou então ayahuasca, ou então expande. Você tudo na mesma hora. Você tudo que você poderia ser, você já foi, já é, acabou. O que é isso? O momento inicial. Parou, zero. Como que você faz para viver? Você precisa desses processos. E essa que é a realidade. Independente para onde você for, o ir e vir, entrar e sair, entende? Dentro, fora, já depende das relações. É o cubo de Metatron. É a Toros. Entende? Acima, abaixo. Você é o 7 ambulante, você é uma Toros ambulante, você é um hexagrama ambulante. Você é o 7, você tem cima, baixo, 1, 2, frente, trás, 3, 4, esquerda, direita, 5, 6.
Você é o 7 ao meio. Pegando essas referências, né? Você tem 360 graus assim, assim você tem a Toros. E isso é comunhão. Você é como se fosse o centro de um átomo lidando com os elétrons que estão ao seu redor. Aí você vai ter discernimento de existência, de tempo. Mas nada de fato, é tudo ilusão perceptiva. Mas para essa ilusão perceptiva ser real, você precisa de uma comunhão existencial. Então você tem hoje aí os dois mundos. O mundo corrompido e o mundo que está por vir, que é o reino dos céus. O reino dos céus será formado por seres que entenderam isso e posicionam isso, seres no tempo. Então quando a consciência transborda, é claro que Deus transborda no tempo. Mas Deus não... A Bíblia prometeu que ele voltaria como um ladrão na noite. Todos veriam, mas pouco reconheceriam. Ele viria pela nuvem. Ó, a gente está acima do espaço-tempo já. Através da nuvem, qualquer um pode me ver, em qualquer momento, em qualquer lugar. Acima do tempo e espaço. Agora mesmo, quem está ao vivo aí, ó. A gente não está no mesmo momento, independente do tempo e do espaço? E pessoas que não me viram aqui ao vivo, não estão me vendo agora, seja lá que dia for. Hoje é sábado, dia 3 de junho. Se você estiver me vendo aí, sei lá, hoje é 2021, se você estiver me vendo em 2022, tá vendo? Nós não estamos acima do tempo e espaço. Você não está me vendo aí na tela? Isso é informações, né, que foram captadas. Mas acima do tempo e espaço estamos comunicando. Então na Bíblia foi prometido que o Messias voltaria acima do tempo e espaço. Então, o que impede ele de ter um canal no YouTube, por exemplo, na nuvem, vir pela nuvem? E diferente de que muitos esperavam, porque Jesus, ele não dá fundamento de onde que ele tirou o que Jesus fala. Eu vi Jesus falar em vários lugares, eu queria falar sobre canalização também, né? Várias psicografia, canalização, tal. Eu li também, mas ele não sabe a diferença do seguinte: gnose e canalização. A canalização depende de referências temporais. Para uma pessoa falar, Jesus falou isso, isso e aquilo, para ela canalizar e psicografar, ela já depende de si mesma, das suas crenças, do seu cano, né, do seu filtro. Entende? Então ela vai precisar de referências. Diferente da gnose. A gnose você trabalha ali no tecido. É tipo o que eu tô falando aqui agora, mais ou menos, né? Você vai no tecido e entende toda e qualquer coisa. Você pode pegar qualquer psicografia, qualquer mitologia e falar, ah, tá, esse aqui tal, esse aqui é o tal momento, esse aqui é a cor, tal cor. Você dissolve a realidade. Já uma canalização, psicografia, não. A psicografia depende de uma pessoa, por exemplo, a mulher que psicografou as cartas de Cristo. Ela foi treinada por 40 anos e tal, mas dependia dela. O treinamento que ela teve, o que ela entendia. Então, para ela trazer aquilo, é só ela, vamos supor assim, ela precisa de referência, igual a gente dá o exemplo sempre, ó. Uma pessoa que nem conhece Allan Kardec, por exemplo, ela não vai canalizar Allan Kardec, por assim dizer. Ou então, se eu canalizar o Allan Kardec tocando guitarra, ninguém vai aceitar, porque está fora da forma, precisa de uma forma para você canalizar e psicografar. Já a verdade atemporal, não, ela é o que é e pronto. Mas a gente explica para a pessoa entender o que é a verdade, o que é a realidade. Então essas psicografias e tudo mais, tem verdade e tem mentira. Mas, por exemplo, o que a Bíblia falou, o que está na Bíblia, doa quem doer, eu já estudei o que ele estudou, já estudei ele conta, eu sei o que ele fala, eu sei o que as galera fala, eu também já fiz páginas, eu também já fui contra a Bíblia, eu também já falei que Jeová é um Deus seu medo e me cativo. Mas não adianta, o que está na Bíblia, que foi falado, aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Porque independente do Deus criando a seu bel prazer, o todo que manda na realidade. Então, independente de quem criou isso ou aquilo, a Bíblia continua. Eu sei que ele está fazendo aí série para desmentir a Bíblia. A gente já fez muita série mostrando o que tem que ser entendido. Tem que partir das pessoas também um pouco de vontade de estudar. Entendeu? Agora, ou então acredita em quem quiser. Mas a verdade já foi posicionada e as pessoas têm que se permitir. Então, Jesus prometeu, está na Bíblia. Quando eu falo que ele falou tal coisa, na Bíblia. Entende? Está lá nos Evangelhos. E também pode achar nos apócrifos, eu não falo só que a Bíblia é verdade, Deus é maior que a Bíblia. Eu estou dando exemplo que a Bíblia ela é um livro atemporal também, um livro vivo, que sobreviveu além de outros livros, né? As maiores religiões que estão aí é porque de alguma forma está na coerência e ultrapassou o tempo, né? Então tem suas coerências, tem seus livros ali sagrados, Bhagavad Gita e tudo mais. Mas tudo, através da Bíblia você entende todas as histórias, todas. Tudo aconteceu em torno da Bíblia, né, dos 5.000 anos, desde a Suméria, não foi no Suméria Antigo, que os Anunnaki que eles falam que vieram no céu desceu? A história começa ali, em Ur, né, quando Abraão, tal, tudo começa ali, separa o povo de Deus, toda a história, tudo que o cara acredita aí, fala, tal, acontece em torno da Bíblia, tudo. A história reta, linear, é a da Bíblia, o povo judaico, depois o povo cristão, Antigo Testamento e Novo Testamento. O resto é em torno disso, é um mundo reto, lógico, posicionado pelo Deus atemporal, lógico, e o resto é o abstrato circulando isso para que o mundo se desenvolva, né? É a coluna vertebral e o abstrato ali, né? Tipo, é um todo que se faz, né? Então, a minha afirmação sobre o que Jesus falou é baseada na Bíblia, por exemplo.
Ele prometeu que voltaria como ladrão na noite. Que todos voltaria pela nuvem. A gente está conversando aqui na nuvem. Fato ou não é fato? Fato ou não é fato? A gente está através da nuvem. E através da nuvem todos... Se, por exemplo, eu tô falando se... Um bom entendedor, um pingo é letra. Né? Basta... Foi assim que eu falei para muita gente se dobrou, muita gente entendeu, muita gente chegou aqui. Então não tem problema nenhum em revelar quem é e tudo mais. Eu já falei várias vezes. Mas é para um bom entendedor, porque eu sei como é que as pessoas eu sei o que gera o afastamento. Então a pessoa tem que raciocinar por si só e entender por si só. Não é eu vou falar, é assim porque é. Esse não é meu jeito de trabalhar, de relacionar. Mas, o que impede? Vamos pelo se. Se tiver gente nova aí, e se Cristo tivesse um canal e gravando, né? E não é na nuvem? E ele não está na nuvem? Ele não veio pela nuvem? E outro, todos os olhos não veriam? Então, independente de quem de terra plana, terra globo, tem gente que fala, como que Jesus vai vir pelo céu e todos os verão? Então a terra tem que ser plana, nada a ver também terra plana estabilizando, independente se a terra é globo, plana, não importa. Através das nuvens, que é o nosso meio de comunicação atemporal na internet, todos os olhos podem ver. Mas como ele veio, primeiro ele veio como um cordeiro, foi morto. Ele prometeu que voltaria como um leão. Entendeu? Agora não é mais o cordeiro, não vai mais para a cruz. É outra coisa que muito povo fica brisando. Se fulano, né? Se é o Cristo, não, por que não vai para a cruz? Porque esse momento já passou. Outros falam assim, uma vez eu dei esse exemplo aqui, eu falei, e se Cristo tivesse um canal e tal? A pessoa falou assim, se ele tivesse um canal, aí ia ser muito fácil, aí acabaria essas religiões judaicas, religião muçulmana, toda religião acabaria, porque aí ele gravaria todos os milagres que ele fez, qualquer um acreditaria, tá vendo? Aí eu expliquei. Esse momento já foi, o momento de pão e circo. Ele falou que na volta o reconheceriam pelas suas palavras, pelo verbo. Não é mais show. Então, não vai ter show ao vivo no YouTube. É pelo verbo, é pela palavra. Então quem quer entender, quem compreender, tem que ouvir. Não é mais magia, Hadouken. É ouvir, é pela palavra. Entendeu? Através da palavra chegariam em Deus, que é o verbo. É através do verbo que você chega. Não é através de Hadouken. Espero que tenha ficado bem claro isso. Cristo e se autoproclamarem o próprio Cristo. Então, os falsos cristos, né, os anticristos, vai surgir vários nesse quesito. Nada a ver também, né? Ele não dá fundamento para as coisas que ele fala. Na nossa escola ele explicou muito bem o que é o anticristo, etc. Tem explicações para tudo. Diferente dele, a gente explica a base da existência cognitiva, por que é assim, como funciona o átomo, o sistema solar, dimensões, nananã, como que encaixa em Cristo, o que é Cristo, extraterrestre, alienígena, tudo explicadinho. Não é? Você não tem que chegar aqui e falar assim, é assim, pronto, toma a minha revelação. Não é assim. E quem traz a revelação pra gente fundamenta ela. Por isso que eu reconheci o verbo, porque ele é o verbo. Ele dá fundamento para toda a existência, tudo que acontece, todas as dores, todas as dimensões, tudo. Os 7 selos, que foi prometido também em Apocalipse, que só o Cordeiro portaria os 7 selos, que portou, de selaria. No Apocalipse está escrito, você acredita em Apocalipse? Preste bem atenção. Está escrito que o Messias, o portador da luz, o verbo, disselaria os 7 selos. O livro, abriria o livro de 7 selos. O que é isso, se não o que o Bob explicou, e só ele explicou muito bem. As 7 camadas do átomo. Desfazer os 7 selos, você desfaz a realidade. É os 7 selos, as 7 camadas do átomo, as 7 cores da luz, as 7 formas, 7 cores, daí vem tudo. Se você desfazer qualquer coisa, você chega nesse centro, nesse resumo. E se você desfazer o resumo, você chega no espírito, no éter, no pleroma, no absoluto, no Espírito Santo, em Deus, para assim dizer, se vocês querem chamar assim. Mas para você dar forma nisso, você entra de novo nisso, no selo. O selo que sela a realidade, seja ela qual for, a realidade cognitiva, é os 7 camadas do átomo, 7 cores da luz, os 7/12 momentos eternos. E esse é o 7 selo que foi prometido no Apocalipse, que o Messias disselaria e disselou. Tem que ser, sabe, não é possível. Então Cristo não vai voltar dessa forma, galera. Ele vai voltar de uma forma coerente de consciência. Ele vai voltar de uma forma coerente de consciência. Ampliação da consciência planetária sobre os ensinamentos dele. Não de uma forma personificada. Aí, tá vendo? Ele afirmou, ele vai voltar com uma consciência planetária do ensinamento dele. Não de uma forma personalizada. Da onde que ele tirou? Eu sei que ele tirou de algum lugar, estuda e tal. Mas por que ele não revela isso para os seus inscritos? E por que ele não fundamenta o que ele está falando? Ele só falou assim, ó, Jesus vai voltar como uma consciência planetária e não como forma personificada. Agora explica para os seus inscritos por que não é assim. Fundamenta. Eu estou explicando aqui. Explica o seu fundamento. Pelo menos indica da onde você tirou. Vai me falar que você não viu
Por exemplo, eu duvido muito que você viu mais que eu, até. Por exemplo, você já leu Operação Cavalo de Troia? É tudo sobre Jesus. Eu não tô falando que é certo ou que é errado, eu tô falando que é sobre Jesus. É melhor até que, em termos, é maior e melhor até que o livro de Urântia. O nono livro da Operação Cavalo de Troia, que é só sobre Cristo, o nono livro tem mais de 1000 páginas. E ali é sobre milagres que ele fez. O primeiro livro é sobre a galera volta no tempo para ver se ele existiu mesmo, se ele foi crucificado. Descobre que sim. Aí no segundo ele já começa a estudar outras coisas, volta para ver o corpo glorificado e assim por diante. Até a época que eu estava lendo, era 10 livros. O 10 era o Dia do Relâmpago. A série eu acho que iria até 13, não sei como está hoje em dia. Mas eu já li isso, já li. Entendeu? Duvido muito que você leu. Só o livro 9 são mais de 1000 páginas. Os outros tem 500, 600, 300, por aí vai. São só livros grossos, já leu? Então, tem esse, por exemplo. Inclusive, o Hélio Couto indica esses livros, né? Operação Cavalo de Troia. Ele dá o exemplo, por exemplo, que as pessoas não vão conseguir entender Deus, por exemplo. Ele fala, vem uma borboleta, né? E pousa no seu dedo. Qual que é o nível de entendimento daquela borboleta sobre você? Ela nem sabe e tal. E aí ele cita uma passagem do Operação Cavalo de Troia 6, que é onde Jesus está falando sobre Deus. Lá ele fala sobre Jeová. Eu já li, você já leu? Então, tem a Operação Cavalo de Troia, que é enorme, muito, pesquisa aí pra você ver. Tem o livro de Urântia, tem as cartas de Cristo, já li mais de 3 vezes. Tem o trabalho do Hélio Couto, palestra do Hélio Couto que chama de Jesus Cristo, já vi muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Inclusive já dissequei ela para as pessoas, explicando na visão que ele tinha antigamente, que eu entendi a visão dele, eu passava como era, mas agora eu ampliei minha visão, entendo além do que ele ensinava. Então, Hélio Couto eu estudei muito, é baseado no cristianismo, né? E ele mesmo fala que ele serve o cordeiro. Na palestra 12 do curso dele de mecânica quântica, quando está na transição de 2011 para 2012, ele fala ali que a ressonância harmônica vem do povo do Cordeiro. Então o trabalho dele é baseado no cristianismo segundo ele. Já estudei muito. Kardecismo, que é baseado na própria Bíblia, e cristianismo já estudei bastante, né? Tem o Pentateuco kardecista lá, né? 5 livros, depois tem os demais. O que você quer mais assim, de estudo? Eu estudei também, mano. Agora, custa os seus seguidores ou você mesmo estudar o que a gente está falando? Você vai falar que em determinado momento acha que está chegando uma parte que as pessoas é mente fechada, tal. Não duvido muito que você está querendo dar indireta no Rogério ou alguma coisa assim, porque ele fez uma reação do seu vídeo esses dias. Mas, porra, se no caso aqui você é contra a mente fechada, então abre sua mente. Vem estudar. E se você estiver errado? Você nunca pensou nisso, não? É só prestar atenção no que eu estou explicando aqui, no que a gente explica, você vai entender também. Mas qual que é o seu medo? E quando ele voltar de uma forma personificada, pode ter certeza que é manipulativa. Então, eis aí os... Pode ser que manipulativa. Por que manipulativa, cara? Como assim manipulativa? Foda, mano. Quer dizer que se o átomo, né, se redobrar e formar outras camadas, outros momentos, voltando e criando outros momentos, assim como uma árvore dá seu fruto, aí o fruto cai, o passarinho come, vai pro outro lado, nasce outra árvore, outros frutos. O Messias, o verbo, é como se fosse esse fruto. Por isso que tem várias semelhanças entre várias teorias, em várias mitologias. Você não estuda mitologia, cara? Você não viu Zeitgeist? É por isso que você vê a semelhança de seres parecidos com o momento de Jesus Cristo. É porque é ele mesmo, é Lúcifer, no tempo e espaço. Isso vai se redobrando, por isso que não há nada novo debaixo do sol. Os momentos, seria tipo filme. Você tem Harry Potter, você tem Senhor dos Anéis, entendeu? Ambos os filmes dependem das mesmas plataforma cognitiva para serem o que é, independente da forma que o mundo é. Pega Interestelar e pega Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um mundo medieval, para assim dizer, mágico, mais terreno, medieval, enquanto Interestelar vai para outros lugares. Mas independente desses dois mundos diferentes, vai depender da mesma teia perceptiva, do cubo Metatron, da geometria sagrada que você tanto fala e não entende. Porém, o que não vai alterar em ambos os filmes? O que não vai alterar em ambas as histórias parecidas com a de Jesus, em ambos os tempos, em ambos os lugares, em qualquer lugar? O que não se altera? São os momentos eternos, 7/12 momentos eternos, as sensações. Independente de que filme você veja, independente de que momento você veja, independente de que lugar, você sempre vai interagir com as emoções. 7 pecados, 7 virtudes, os extremos opostos, da criação inicial, vermelho e azul, dor e alívio. E o violeta que une esses dois aspectos extremos. E entre esses aspectos extremos, você tem suas variantes. Assim, o vermelho e azul e as cores. Assim, a sensação do ódio e do amor e seus relativos. Né? Do ódio ao amor, da dor ao alívio, você tem várias sensações.
Esse é o tecido cognitivo, é a base da existência temporal, da cognição, do existir. Não tem como existir sem esse processo. E replicar esse processo no tempo e espaço é quando o verbo transborda, né? A luz se destaca, a luz prata, né? Se destaca, né? O sol, né? Se destaca ali. O 13, né? O abstrato se destaca. 12, o verbo, quando o verbo se faz, ele é feito também pelo coletivo. Ele transborda através do coletivo. Ele já é a soma do coletivo, transborda do coletivo. Então, os mais próximos o reconhecem, entendeu? Então, forma ali, em torno disso, as camadas do átomo, ou então os 12 discípulos de Jesus. E cada um desses discípulos carrega em si uma percepção de Deus extrema, porém limitada ali a sua cor. Mas depende, todas as cores ali, o verde, toda a cor de vermelho ao azul, elas dependem uma da outra para existir. E todas essas cores dependem de uma da outra também para ser a luz. Tirando uma cor, dissolve a realidade. Entende esse processo? Então, está explicado por que Jesus tinha 12 discípulos, por que ele volta assim, volta personificado, ele já voltou várias vezes, ele não entende nada nem do que estuda. Se ele entendesse, ele não falaria tanta besteira assim, que não volta, se voltar personificado é uma manipulação. Grandes mistérios acerca dessas conspirações de Cristo, da volta de Jesus. Então, cuidado com os eventos que vão acontecer brevemente. Eu falo brevemente, até parece uma forma meio apocalíptica. Mas não, já surgiram vários anticristos, então continuará a surgir. Salve aí todo mundo que chegou. Muitos aproveitarão de eventos planetários para falar sobre isso e trazer vários seguidores falsos e que vão iludir várias pessoas. Que é o que já acontece nas igrejas com falsos ensinos. E existem também igrejas com ensinos corretos. Então, galera, ele falou de falsos ensinos. O seu ensino é um ensino verdadeiro, então por que você não fundamenta, né? Não dá fundamento para ele? Só chega e fala, Cristo não voltou, não vai voltar personificado porque eu tô falando. Acredita em mim. Agora eu não, tô falando, volta personificado sim. Para você entender isso é só estudar a Bíblia, por exemplo, mas não precisa depender só da Bíblia, estuda realmente mecânica quântica. As pessoas me conhecem como Leandro Quantum. Eu sempre fui conhecido sobre o carinho que gosta de mecânica quântica, porque eu estudei mecânica quântica pra caralho. Tudo que o Hélio Couto indica, coisas a mais. Já li como é que chama lá? A física do... Ixi, até esqueci o nome agora. Fidjo Capra e Deepak Chopra. A física da alma é do Amit Goswami, né? Caramba, sumiu o nome dos caras aqui, deixa eu ver aqui. Eu tô até com o livro aqui, tá ali fora, depois eu mostro pra vocês. O tal da física, voltou. Eu nem vim aqui não, só lembrei. O tal da física do Deepak Chopra eu já li. O universo autoconsciente do Amit Goswami eu já li. Diversos outros também, a física da alma, eu tinha ele físico, ganhei na época de Hélio Couto. E diversos outros, Erwin Laszlo, a ciência do campo acástico, eu já estudei essas paradas tudo. Então, eu entendo de física quântica, mecânica quântica, mas a realidade, eu tô falando batido mesmo, acredite quem quiser, estude quem quiser ser fé cega, né, acreditar cegamente em qualquer pessoa, que acredite, mas a Bíblia, ela é atemporal, entendeu? Ela é linear, mas é atemporal. As coisas que foram posicionadas nela vão se desdobrando no tempo, porque é uma linha linear, né? O próprio nome diz, é uma linha reta. Enquanto as possibilidades quânticas são possíveis. Mas cada um criando ali o seu sonho, é só ele criando o sonho dele mesmo, entendeu? Para plasmar na realidade precisa de comunhão. Eu acho que eu falei o que tinha que ser falado, mas tem diversos outros vídeos aqui no meu canal mesmo, que eu vou colocar essa live no meu canal. Se você estiver vendo aqui pelo meu canal, eu vou deixar aqui no topo dos comentários e na descrição, vou deixar o link para a matéria, onde eu deixarei muitas referências. Então aqui mesmo no meu canal tem vídeo falando sobre a Bíblia e os deuses da mecânica quântica, a Bíblia é um livro falso, tem muitas coisas que falam sobre Bíblia. Lembrando que eu sou da mesma época, falei muito no começo dessa live, mesma época que surgiu o Renan, a HBO já estava na ativa já. Isso falando de internet, fora da internet a minha vida inteira sempre foi isso. Eu perguntava para as pessoas na rua, se Cristo voltasse mesmo, você acredita nisso? Se ele voltasse, você acha que você reconheceria? Pergunta minha mãe estava aí na live, não sei se ela tá ainda, pergunta para ela se é mentira, Isabel Cristina, ela sabe disso. Perguntava, você acha que Jesus vai voltar? Se ele voltar, você acha que ele vai voltar na onde? Você acha que ele vai voltar na sua igreja ou tal igreja? Como que ele vai voltar? Você acha que ele vai voltar cabelo grande, do jeito que ele era? Isso faz parte da minha vida, antes mesmo de internet. Então,
Deixa eu ver. Aí, olha lá, minha mãe tá falando, é verdade, ela não precisa mentir. Sempre perguntei, sempre falei disso. Então eu entendo muito de mecânica quântica e tô afirmando, a Bíblia não é errada. Não é errada. E como eu tinha página falando contra Jeová como falso Deus e que Bíblia é errada, a mesma coisa que as pessoas fazem, eu fazia melhor ainda. Eu conseguiria provar melhor que essas pessoas ainda. Entendeu? Posicionando tal. Sabe? Seria muito fácil pra mim fazer, tanto que eu já fiz, mas ainda bem que eu fiz pouco. Fiz só fiz ali uma página e tal, e não aprofundei, graças a Deus. Não cometi essa vergonha. Ter que apagar meus vídeos, não precisei. Meus vídeos tá aí no meu canal. Na verdade, o sistema que fica querendo apagar. Esses dias mesmo o Hélio Couto veio apagar vídeo meu, falando que... enfim. É assim que funciona, né? Uma das pessoas que mais divulgou o trabalho do cara, estudou o trabalho do cara, entendeu o trabalho do cara. Já falei várias vezes que eu agradeço, fiz ressonância, me ajudou, agradeço pelos livros, agradeço por tudo. Mas agora eu tenho que falar do que eu entendia mais. Esse é o meu papel e eu faço. Mas enfim, vou finalizar esse vídeo aqui. É um caminho bem difícil de discernir. É bem nebuloso, porque tem várias coisas, existem várias variáveis acerca desses assuntos. Inclusive sobre a volta da linhagem sanguínea de Cristo. Inclusive que eu falei no vídeo anterior. Enfim, então, resumindo da forma concreta, correta, a volta de Cristo é... Resumindo da forma concreta, correta, quem falou? Qual que é o fundamento? Qual que é a base? O que você mostra aí para os seus inscritos? Eles têm que acreditar você cegamente? É assim porque é e pronto, acabou? Não precisa... Aqui no nosso, eu tenho um vídeo que chama assim, qual que é a fonte? Eu não tô falando de fonte, tá entendendo? Por exemplo, o que o Bob fala não precisa de fonte, mas ele dá fundamento. Qual que é o fundamento? Cognição, 7/12 momento eterno. Ele explica isso, a partir disso você entende tudo. Tem um fundamento. Então não precisa nem de fonte. Você entendeu o fundamento, você entendeu tudo. Qualquer fonte, qualquer coisa, você entende. Agora você não está dando fundamento nenhum pelo que você está falando, não está dando fonte de nenhum de estudo para quem está falando, você só está falando que vai falar da verdade concreta e é isso. Então, se os seus seguidores têm fé cega, sinto muito, é fé cega. Volta da consciência crística, do amor, da conexão com Deus. O resto é só balela, história, para você se desconectar da sua verdadeira essência, da sua verdadeira natureza, que é o amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, todos os ensinos e outras coisas que te levam a sair desse estado do amor, pode... Por falar nisso, e todos esses ensinos que te levam a sair desse estado do amor, eu indico para vocês um outro vídeo que tem no meu canal, que chama-se Hélio Couto e a unificação com o todo. Eu vou explicar muito bem esse lance do amor, que o Hélio Couto fala assim, que você tem que ficar sempre feliz, etc. Eu explico muito bem ali. Então se você tiver interesse real, não for uma pessoa que tem fé cega, acredita porque tem que acreditar, sei lá, o fulano falou, eu acredito, eu sou gado. Se você quiser entender mesmo, vai lá no vídeo que eu expliquei muito bem. E esse aqui vai ficar mais longo que já tá. Inclusive, deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Aí, eu já tenho mais de 1 hora. Ter certeza e ter dúvida que é falso. Tamo junto, se inscreve. Você quer mais vídeos sobre esses assuntos? Começar a falar mais sobre isso, né? Bem Fala, legal. Eu vou achar muito bom você falar. Que dá um like aí, comenta, compartilha. Vai dar muita margem pra eu fazer minhas lives. Continua falando, viu, Red Pill? Se você estiver assistindo aí, ó, fala mais. Quanto mais você falar, mais eu vou ter que falar também. E é isso aí. Bom, galera, é isso. Eu quero saber se deu pra entender alguma coisa. Tom Marley, Olá, salve aí, eu sou Tom o Marley. Jota Martins. Opa, pera aí. Sou... Pausei. Bom, eu tentei ser direto, tentei ser acessível, né? Tentei ser me fazer compreensível. Eu sei que é um assunto delicado. Diante disso, eu digo, quem for novo aí, quiser entender mesmo, seja lá que assunto for, a volta de Cristo, ou Lúcifer e Jesus, ou qualquer assunto, qualquer mitologia, qualquer questão histórica, qualquer coisa que exista mesmo, atemporal e temporal, não importa, você tem que entender os 7/12 momentos eternos. Os 7/12 momentos eternos é a teia magnética, é o corpo, a estrutura da luz, o corpo de Deus, o corpo da coerência. Você entendendo isso, você entende qualquer coisa, entendeu? Não é só a volta de Cristo, não é nada disso, não é só a Bíblia, qualquer livro, você pega Bhagavad Gita, você pega livro de Urântia, você pega qualquer coisa, os livros do Hélio Couto, tudo qualquer sábio fala, você vai conseguir dissecar, entendeu? Eu vou só fechar as coisas aqui.
vou fazer um outro vídeo. Eu ia falar aqui agora, mas não vou falar não, senão atrapalha um pouco o outro vídeo. Eu vou preparar um outro vídeo, talvez esse não seja live. Já tem um rascunho ali no nosso portal, que eu vou falar sobre uma frase que o Hélio Couto sexta parte da prosperidade. Não sei se é prosperidade de fronteira, uma série de prosperidade que ele fala lá, é a sexta parte. Então ele tem um dizer, a frase do texto, o segredo da prosperidade, né? Eu acompanhei ele por muito tempo. Eu parei de acompanhar mesmo assim, chegando em 2017, já tinha a plataforma dele, eu tenho meu login na plataforma, eu conheço isso tudo do cara. Lá na plataforma eu tenho 100% das palestras normal feita. E olha que ele fez a plataforma depois de muitos anos que eu já estudava ele. Entendeu? Quando ele fez a plataforma eu estava saindo, aliás. Então eu conheço, ele falou o seguinte: mitologia é a estratégia que uma tribo, ou um povo, ou civilização tem. A mitologia define a estratégia. Isso aqui tem muito a ver com o que ele mesmo fala na palestra PNL, Programação Neurolinguística, que tem a ver com aquele dizer da PNL que é: o mapa não é o território. Então, eu vou explicar isso num próximo vídeo, numa próxima matéria. Vai estar no meu canal aí também. Se você está aqui no canal, aguarde que vai sair esse novo vídeo. Se inscreva aí que sai conteúdo da hora sempre. E muito importante aí para o seu entendimento geral. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Vou ver se eu faço um vídeo sem live. E vou pontuar essas questões, tá? E lembrando que eu já li todas esses textos que ele faz sobre sobre prosperidade. Inclusive ele tem 2 livros menorzinhos que ele fez, que é coletânea, né? Prosperidade e espiritualidade. Eu já li tudo do Hélio Couto. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso. E não é baseado só na frase, é baseado no geral, porque eu sei muito bem o que ele fala sobre isso. Então a frase ela tá correta, mas eu vou dizer no final, a conclusão final, onde que está o erro ali, o que a galera precisa entender dessa questão baseada ali na coerência, né, no 7 dos Momentos Eternos, no que a nossa escola aqui ensina, né? E quem não sabe, escoladelustre.com.br. Deixa eu ver aqui com a galera, vou dar só mais um salve aqui, galera. Eu vou sair, já estou aqui muito tempo. Agradeço aí a participação de todos, não vai dar para me ler todos os comentários. Agradeço aí a participação da minha mãe, da Adri, né, minha companheira, de todo mundo aí. Se eu esqueci algum nome, eu fico muito feliz mesmo. Aí a galera tá colocando aqui nos comentários dessa live no Facebook, a galera tá colocando aqui os vídeos. E é isso, galera. Vou ver se depois eu consigo colher tudo aqui que a galera deixou e vou fazer uma matéria e deixar tudo na matéria. Então visitem lá a matéria que tá aí no topo dos comentários e na descrição desse vídeo. Miriam, salve aí, mestra Miriam. Aqui, ó, Dudu colocou aqui. A Adri também colocou várias coisas aqui importantes, vários vídeos, canais. Então só escrever se for novo aí, muito importante mesmo. Aqui, ó, ele colocou até um vídeo que eu fiz no passado, que eu coloquei eu explicando a diferença entre mediunidade e mecânica quântica, e ainda eu coloquei no vídeo um áudio do Bob bem do começo da escola, né, que ele respondia nos grupos de aluno, também o que é a diferença entre gnose e mediunidade. Então é isso, galera, eu vou sair daqui, ó, mais uma vez, desculpa aí se eu não dei salve pra todo mundo, senão fica muito longo também, a galera não assiste. Agradeço de coração a participação de todo mundo. Galera da escola aí, eu agradeço aí por vocês sempre estar firme aí, se movimentando, ajudando. E, enfim, meu canal, vez ou outra eu ponho vídeo, vai do fluxo mesmo, do desdobramento aqui, do fluir. E é isso. Agradeço todo mundo. Fiquem com Deus e